Olá, gente, saudações de paz, espero que vocês estejam bem. Estamos começando mais uma live aqui na minha página do Instagram e eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. É um prazer tê-los aqui e eu quero tecer gratidão a Deus por essa oportunidade, dizer para vocês que estou muito feliz de Deus nos proporcionar mais uma semana, né? Estamos começando mais uma semana e Deus prepara essas oportunidades para nós e nós precisamos ser grato a Deus. A gratidão, ela move os céus em direção a nós, porque nós precisamos aprender a ser grato. Todo homem grato a Deus, ele glorifica a Deus, ele louva a Deus, ele exalta a Deus por tudo o que em tudo que ele faz. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Obrigado. O pessoal já está entrando aqui me parabenizando. Ontem foi meu aniversário, completei 38 anos de idade, recebi muitas mensagens, eu não consegui responder a todos ainda, mas eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado, que o eterno Deus os abençoe sempre. Hoje eu quero falar sobre um tema, bastante sugestivo e um tema que vai nos fazer refletir bastante, vai nos fazer refletir acerca daquilo que Deus proporciona para nós. Nós precisamos aprender que nem toda porta é de Deus, que nem toda oportunidade foi Deus que nos proporcionou. Precisamos entender que nem tudo que parece bom aos nossos olhos é vontade de Deus. Precisamos entender que nem tudo que parece ser bênção é realmente bênção. E esse é um desafio. E eu quero falar sobre isso hoje. Você que está começando essa live comigo agora, eu preciso que você fique até o final. Pegue um papel e uma caneta, porque eu vou liberar algumas chaves para a sua vida. Você que está diante de uma decisão, você que está diante de um momento chave na sua vida, essa live é para você. Eu preciso que você pare agora o que você está fazendo, pegue um papel e uma caneta e fique comigo até o final dessa live. Você que pode, se você está aí, quem sabe, na sala, não sei em que lugar da sua casa você está, e você pode parar o que você está fazendo agora para assistir essa live, faça isso. Porque eu tenho alguns direcionamentos da parte de Deus sobre a sua vida, para liberar sobre a sua vida. E oportunidades são desafios que nós temos de se mover em direção a elas. E eu quero falar sobre isso, oportunidades dentro do propósito. Eu estou preparando um curso, antes de começar a nossa live, eu estou preparando um curso que eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Um curso abençoador que vai falar sobre propósito, processo, promessa e princípios. Propósito, processo, princípios e promessa. E eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. Um conteúdo maravilhoso. E eu quero que você faça parte disso. Propósito, processo, princípios e promessa. Tenho certeza que vai te abençoar muito. E eu gosto muito de estudar sobre propósito. Eu gosto muito de refletir acerca daquilo que Deus tem para a minha vida. E dentro disso, eu tenho vivido esse entendimento de propósito mediante ao estudo da palavra de Deus e aquilo que Deus tem me dado. E cada vez que eu mergulho sobre propósito, eu busco entender qual é a real vontade de Deus para a minha vida dentro desse propósito que Ele tem para mim. Nós já estudamos aqui sobre como entender a vontade de Deus, falamos aqui sobre tempo,
Kairos, Cronos. Você que acompanha minhas lives sabe que a gente já vem numa sequência estudando. Mas a gente tem esse desafio grandioso, que é um desafio que talvez seja um dos maiores, de caminhar na vontade de Deus, de viver essa vontade. Eu postei no meu feed hoje um texto sobre o filho da precipitação, de coisas que nós temos que não foi conquistado no tempo de Deus, foi conquistado na precipitação. E eu falo sobre Ismael, Isaac, você que pôde acompanhar o texto sabe bem do que eu estou dizendo. E eu acordei hoje, o meu devocional hoje foi feito no texto de Marcos, capítulo de número 10, verso de número 46, que vai ser a base do nosso estudo hoje. Você que pode agora, compartilhe essa live, eu te peço isso, para trazer mais pessoas para cá. Quanto mais pessoas essa palavra chegar, melhor. Então você evangeliza pessoas agora, clica aí na pontinha da flecha e chama mais pessoas para essa live, que eu tenho certeza que ela vai abençoar muitas pessoas. Eu quero falar hoje sobre oportunidades dentro do propósito. Como obter e entender, como obter um entendimento no que tange a uma oportunidade. Porque a gente sempre fica assim, será que é de Deus? Será que é de Deus? Será que... Obrigado, irmã Silvia, obrigado. Deus abençoe, muito obrigado. Será que é de Deus? Toda oportunidade que me aparece, eu tenho que aproveitar? Simplesmente porque é boa? Simplesmente porque atende uma necessidade minha? Nós precisamos entender algo. Para nós começarmos a nossa live, eu quero liberar essa chave para você. Deus não se move por necessidade. Deus se move por propósitos. A oportunidade que Deus prepara para você nunca está condicionada à sua necessidade. Ela está condicionada ao propósito que Deus tem para a sua vida. Porque sempre que a gente se move buscando uma oportunidade que venha preencher uma necessidade, a gente corre o risco de perder o propósito. Porque Satanás, sim, ele busca sanar uma necessidade. E a gente tem que tomar cuidado com isso aqui. Jesus passou 40 dias no deserto, jejuando. O que ele tinha? Fome. Qual era a necessidade de Jesus? Fome. E o que Satanás vai oferecer a Jesus? Transforma essa pedra em pão. Ele vai atiçar, ele vai potencializar em Jesus o desejo de atender uma necessidade que ele tinha. Necessidade, fome. Transforma essa pedra em pão. Ou seja, transforma essas pedras em pão para você saciar uma necessidade sua. Por isso que nós temos que ter cuidado. Nem sempre aquilo que vem para atender uma necessidade minha é de Deus. Uau! E isso nós temos que ter cuidado. Porque a gente sempre condiciona a oportunidade com necessidade. Logo uma oportunidade veio atender, irmã Silvia, logo uma oportunidade veio atender uma necessidade minha, logo eu entendo que é de Deus, mas nem sempre. Nem sempre. Cuidado com a sua necessidade. Porque muitas das vezes a gente troca o propósito por algo que vai saciar minha necessidade. E o tema da live hoje é esse. Eu sei que tem algumas pessoas que já estão vendo, mas já estão vendo. Deixa eu colocar aqui.
Vocês estão entendendo como é desafiador viver a vontade de Deus? Vocês estão entendendo como é desafiador entender a vontade de Deus? O que é a carência? A carência é uma necessidade. E Deus nunca trabalha na carência. A carência é uma necessidade. Deus não trabalha na necessidade. Guarde isso, porque tem gente se movendo pela necessidade. E esse, o nosso desafio não é se mover pela necessidade. O nosso desafio é se mover pelo propósito. O que Deus tem para minha vida está estabelecido no propósito dele, não na minha necessidade. E aí o que acontece? Eu já vou desativar os comentários. Larissa, só um pouquinho que eu já vou desativar. Estou esperando mais pessoas entrar e aí eu vou desativar aqui. A gente está interagindo um pouco. Que eu nem entrei no tema ainda, A gente sempre se move pela necessidade. E por se mover, Dandara, pela necessidade, a gente perde o propósito. Por isso a importância de você entender o seu propósito. Por isso a importância de você entender o que Deus tem para você. Porque daí você vai aprender a rejeitar aquilo que não tem nada a ver com o seu propósito. Às vezes você tem um grande projeto na mão. Você tem um grande projeto. Aí aparece alguém com muito dinheiro para te ajudar nesse propósito, nesse projeto. Guarde isso. Você tem um projeto, aí surge alguém dizendo assim: eu vou investir nesse projeto. Exemplo, eu vou te contar um testemunho que aconteceu com alguém que eu conheço. Uma cantora, um talento absurdo, canta muito, mulher de Deus, tinha o desejo de entrar numa gravadora e gravar um CD. Um dia, um político da cidade encontra ela e diz assim: ó, eu vou bancar o seu CD. Eu vou dar o seu CD, eu vou dar o CD para você. Ela entrou na melhor gravadora que tem aqui no Paraná. Ela comprou hinos com os melhores compositores do Brasil. Fez tudo com muito dinheiro. E o CD dela não vende. Tá parado, encalhado. E eu conversei com ela há poucos dias. E sabe o que ela me disse? Pastor, a ajuda daquele político atrapalhou o meu propósito. Porque eu burlei um processo. E hoje eu entendo que eu burlei um processo. Porque, gente, deixa eu te dizer, nem sempre aquilo que vem atender uma necessidade momentânea tem a ver com o seu propósito. Deus pode levantar pessoas para te ajudar, para investir no seu projeto? Pode. Mas nem sempre isso vai acontecer, nem sempre isso é regra. Tem gente com o projeto de Deus. Foi Deus que deu o projeto. O projeto tem a ver com o propósito. Mas quem entrou para ajudar, travou o propósito. Está entendendo? É por isso que nós temos que tomar um cuidado. Vamos ler o texto? Vamos para a palavra de Deus? Abra a Bíblia. Marcos, capítulo de número 10. Verso de número 46. Marcos, capítulo de número 10, verso de número 46. O cego de Jericó. Eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu estudei no meu devocional hoje. Depois foram para Jericó. Jesus e a sua comitiva estão em Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Nós precisamos entender que Jesus entra em Jericó e sai muito rápido. Jericó, Jesus passou por ela. Jesus não entrou em Jericó para ficar. Jesus entrou em Jericó e saiu muito rápido. A passagem de Jesus por Jericó foi muito rápido. Jesus entrou, é como se Jesus tivesse entrado por um lado e saído pelo outro. Foi muito rápido. E o que acontece? Tem um cego aqui, que era filho de Timeu,
cujo nome era Bartimeu. Ele estava sentado junto ao caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que chamassem, e chamaram o cego e disseram-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. A passagem do cego de Jericó, de Marcos, capítulo de número 10, verso de número 46, tem alguns ensinamentos preciosos para nós. Primeiro ensinamento é que oportunidades dentro do propósito não pode ser desperdiçada. Grave isso. Primeira coisa que você tem que anotar: oportunidade que surge dentro do propósito não pode ser desperdiçada. E como eu sei que uma oportunidade está condicionada ao meu propósito? Primeira verdade: Deus está nesse propósito. Porque o propósito na vida do cego de Jericó estava condicionado a Jesus. A oportunidade que o cego aproveitou tinha Jesus na oportunidade. Deixa eu te dizer, não ouse aproveitar uma oportunidade que Jesus não esteja nela. Uau! Não aproveite. Pastor, como eu sei que uma oportunidade é de Deus? Deus está nela. Deus está nessa oportunidade. E como eu sei, pastor Júlio, que Deus está nessa oportunidade? Primeiro, essa oportunidade fortalece o seu relacionamento com Deus. Porque a oportunidade do cego de Jericó mudou a vida do cego de Jericó, porque ele teve um encontro com Deus dentro da oportunidade. Essa oportunidade está te levando mais para perto de Deus, porque a oportunidade que tem Deus nos conecta muito mais com Deus. Não tem nada a ver com a sua necessidade. É tudo sobre Ele. Então, pastor, como que eu sei que Deus está nesse negócio? Se te conecta com Deus, é de Deus. Deus nunca nos dá nada que nos conecte mais a Ele. Deus nunca vai te dar algo para te afastar dele. Nenhum pai dá um presente para o filho para afastar o filho dele. Todo presente que Deus nos dá, nos liga mais com Ele. Deus nunca nos dá algo que nos afasta dele. Pastor, como eu sei que Deus está dentro de uma oportunidade? Essa oportunidade vai te fazer ser mais crente? Essa oportunidade vai te fazer ter mais fé? Essa oportunidade vai fazer você ser mais fiel a Deus? Ou essa oportunidade vai fazer você quebrar princípios? Ou essa oportunidade é uma oportunidade de carência e vai te afastar de Deus? Deixa eu te falar. Tudo que te afasta de Deus não é de Deus. Vou repetir. Tudo que te afasta de Deus não é de Deus. Tudo que é de Deus nos conecta ainda mais a Deus. Outro dia me perguntaram: pastor Júlio, como que eu sei que o meu namoro é de Deus? Se te fez orar mais, se te fez jejuar mais, se te fez consagrar mais, se te levou mais para perto de Deus, é de Deus. Pastor Júlio, como que eu sei que esse emprego é de Deus? Por mais que tenha luta, por mais que tenha batalha, por mais que tenha um desafio enorme dentro desse trabalho, dentro desse serviço, dentro dessa profissão que você está exercendo, mas ela te fez ser mais fiel a Deus, então é de Deus. Se esse desafio vai te levar a um nível maior com Deus, é de Deus. Porque toda oportunidade que é de Deus, tem Deus dentro dela. Guarde isso, eu estou te dando uma chave. Porque tem coisa que é bom, mas Deus não está. Se Deus não está, não é bom. Tem coisa que vai me dar muito dinheiro, mas Deus não está. Se Deus não está, vai me afastar de Deus.
E nós temos que ter cuidado. Porque tem coisa, tem prato que é maravilhoso, mas a cozinha do restaurante tá toda suja. Tem barata, tem rato. Lembra de Sansão? O mel era bom, o mel era maravilhoso, mas a fonte estava estragada. Às vezes a gente está comendo uma comida, mas a gente não entendeu que o garçom que está nos oferecendo é um garçom que quer acabar com a gente. E Satanás brama para nos matar. Por isso que eu digo, antes de comer uma comida, antes de sentar na mesa, antes de participar de um banquete, dá uma olhada pro garçom, quem que está te servindo? Porque tem gente que está servindo você para comprar você. E se você tem um preço, esse preço vai te tirar do propósito. Eu conheço líder aí que está no bolso de empresário. Eu conheço gente que por causa da necessidade está perdendo o propósito. A igreja não cresce, o ministério não vai para frente, está tudo travado. Por quê? Porque o ministério dele está condicionado, está no bolso. Deixa eu te falar, não fique no bolso de ninguém. Alguém que vai te abençoar, vai abençoar você, mas você não vai precisar ser refém dela. Tem gente que aceitou bênção de pessoas, mas ficou refém de pessoas. Não pode tomar uma decisão para não desagradar fulano. Eu conheço gente assim, eu conheço pastor hoje que está no bolso do melhor dizimista da igreja. O melhor dizimista da igreja manda na igreja. Eu estou falando coisa aqui que eu preciso falar. Eu preciso falar isso. Eu conheço gente que alguém ajudou ele e esse alguém alienou ele de uma tal forma que ele não toma uma decisão sem consultar o fulano, porque o fulano patrocina ele. O fulano não patrocina ele, o fulano manda nele. Eu conheço, eu preciso liberar aqui os comentários para a gente interagir um pouco. Eu preciso dizer isso aqui. Tem cantor que é refém de gravadora e tá fora do propósito. Sim. Tem cantor por aí que é aplaudido, você aplaude, você entra dentro do perfil dele no Instagram, tá cheio de seguidores. Faz parte do mercado gospel. Mas é refém da gravadora, a gravadora manda no ministério dele, ele grava o que a gravadora quer, ele grava o que o mercado quer. Eu preciso dizer essa verdade aqui. Eu conheço gente, eu sei de gente que ficou refém de pessoas, porque as pessoas compraram ele. Deixa eu te dizer, toda oportunidade de Deus te torna livre, não te torna refém de ninguém. Se te tornou refém de pessoas, não foi Deus que te deu. Porque tudo que Deus te dá, te conecta a Ele, não te conecta. Deixa eu te falar, tudo que Deus te dá, te conecta a Ele. Te serve para abençoar pessoas e servir pessoas, mas não para ser refém delas. Tem gente que é refém de gravadora, tem gente que é refém de gente que tem dinheiro. Tem gente que não pode ver um empresário. Sim, o empresário comprou o ministério dele. Por isso que ele não vai para frente, não rompe. Tem gente que tem muito seguidor na internet, muito, é aplaudido, é aclamado. Gente aqui que você olha cantar, canta que é uma maravilha, mas não toca o coração de Deus. Faz você chorar, mas lá no céu é reprovado. Porque se moveu por propostas e não propósito. Eu conheço gente que é refém de gente que tem dinheiro. Meu ministério, deixa eu te dizer, eu não estou à venda e meu ministério não está à venda. Sou grato a Deus porque Deus usou pessoas para me abençoar. Eu sou grato a essas pessoas, mas eu não sou refém delas. Não sou refém delas. Não seja refém. Pastor, como eu sei que Deus está dentro de uma oportunidade? Primeiro, Deus está dentro dessa oportunidade quando tudo que Ele te dá te conecta a Ele. Tudo que Deus te dá dentro de uma oportunidade te conecta cada vez mais com Ele. Tudo que Deus te dá não te torna refém de ninguém. Se vem uma oportunidade para você ser...
Eu vou te ajudar, mas vai ter que ser do meu jeito. Deixa eu te falar, pode até te dar conselho, pode até te dizer que você deve fazer isso, aquilo, pode até dizer, mas a última palavra na minha vida, quem dá não é homem, a última palavra na minha vida, quem dá é Deus. Eu ouço meus pastores, eu ouço meus líderes, eu paro para ouvi-los, eu sirvo a eles, paro para ouvi-los, mas se eles falar algo para mim que não está condicionado à palavra de Deus e não está condicionado ao meu propósito, eu viro as costas, eu jogo o que eles falaram no lixo. Porque para mim o peso não é de quem está falando, o peso para mim é o que está falando. E o que está falando tem peso se está condicionado à palavra de Deus. Porque tem gente que é assim, não porque o fulano falou. Não porque o fulano, o status. Tem gente por aí que está ouvindo, está buscando ouvir Deus falar na boca de gente importante, quando Deus está falando na boca de gente que ele nem imagina, e ele não está ouvindo Deus falar. Porque ele está buscando conselho nos top das galáxias. Lembra da live de Naamã que eu fiz aqui? Naamã foi curado porque quem deu direcionamento para a vida dele foi uma escrava. Não seja, deixa eu te falar, oportunidade que Deus dá não te torna refém de pessoas, não seja refém de religioso, não seja refém de pessoas, ande naquilo que Deus tem preparado para você. Não seja refém de empresário, não seja refém de gravadora, não seja refém, não, seu ministério não está à venda. Se o seu ministério tem preço, você é medíocre. Meu ministério tem valor. Isso é para você refletir aqui. Estou dizendo para você refletir. Pastor, como que eu sei que uma oportunidade é de Deus? Primeira coisa que nós temos que entender. Deus está dentro dessa oportunidade. Segundo, Deus nos conecta com essa oportunidade. Terceiro, toda oportunidade que tem Deus nos torna livres. Porque a oportunidade que o cego de Jericó aproveitou o tornou livre. Oportunidade que vem de Deus não te torna refém de religião. Oportunidade que vem de Deus não te torna refém de pessoas. Oportunidade que vem de Deus não te torna refém de ideologias. Oportunidade que vem de Deus não te torna refém de nada terreno. Oportunidade que vem de Deus te faz livre. Eu não estou dizendo que você não tem que você não tem que estar debaixo de uma liderança. Eu não estou dizendo que você não tem que aprender com o seu pastor. Não estou dizendo para você se rebelar. Não estou dizendo que você não tem que ouvir os seus líderes. Eu não estou dizendo que você não tem que ter mentores. Tenha os seus mentores, mas caminhe naquilo que Deus tem preparado para você. Ouça pessoas, mas só caminhe no que elas estão dizendo se o que elas estão dizendo está embasado na palavra de Deus. Eu não quero dizer o que você pensa, eu não quero saber o que você pensa, eu quero saber se o que você está dizendo tem base na palavra. Oportunidade que vem de Deus me dá liberdade no reino, eu sou livre no reino de Deus. Não sou alienado, não, a oportunidade que vem de Deus me torna livre. Jesus passou por Jericó para fazer o cego de Jericó ser livre. Oportunidade que vem de Deus te torna livre. Oportunidade que vem de Deus não te faz refém de ninguém. Vou te dizer mais algo. Oportunidade que vem de Deus te faz enxergar coisas que você jamais enxergaria. Oportunidade que vem de Deus amplia a sua visão de reino, amplia a sua visão daquilo que Deus tem preparado para você. Do que adianta? A oportunidade vai te dar dinheiro, mas vai te deixar medíocre. A oportunidade pode te dar dinheiro agora, mas ela pode tirar daqui a pouco. Não se mova por uma oportunidade, se mova pelo propósito que Deus tem preparado para você. Mais uma verdade sobre oportunidade. A oportunidade tem um time exato para aproveitá-la.
Ou você acredita, ou você pega. Pastor, Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio, vai para cima. Porque o filho pródigo, deixa eu te dizer, desculpa, o cego de Jericó, ele só teve uma oportunidade. Jesus estava dentro da oportunidade, foi o suficiente. Ou você aproveita agora, deixa eu te dizer, Deus não trabalha no campo da dúvida. Tem gente perdendo as coisas de Deus porque está em dúvida. Tem gente perdendo as coisas de Deus porque está pensando demais. Ou você acha que o que vem de Deus vai te facilitar. Às vezes a oportunidade que Deus tem vai te colocar dentro de uma batalha. Às vezes a oportunidade que Deus tem para você vai te colocar dentro das suas maiores batalhas. Ninguém, deixa eu te dizer, Deus nunca mandou Davi enfrentar Golias. Golias não é um inimigo. Golias não é só uma afronta. Golias é uma oportunidade, pastor Rafael. Golias é uma oportunidade. Davi, ele não aproveitou uma batalha. Davi aproveitou uma oportunidade. Ele viu Deus dentro de uma oportunidade. Ele enxergou aquilo que ninguém estava enxergando. Para o exército de Israel, Golias era uma afronta. Para o exército de Israel, Golias era um inimigo. Mas para Davi, Golias foi a maior oportunidade, a oportunidade que ele precisava. A oportunidade tem um time. Se você não aproveitar agora, você vai perder o que Deus está fazendo. A oportunidade tem um tempo exato. Sabe o que Davi poderia ter feito? Davi poderia ter... Ele está levando uma cestinha cheia de pães, queijo, para levar para o exército. Quando ele enxergou e ele teve a visão de que Golias estava afrontando, de um lado, um homem zarrão enorme afrontando o povo de Israel. Do outro lado, irmã Socorro, do outro lado, tem um povo de Israel acovardado com medo. O exército de Saul está acovardado. O que Davi podia ter feito? Ter corrido para a casa do pai dele e ter dito: pai, o senhor não sabe o que eu acabei de enxergar. O exército de Saul está acovardado com medo e tem um filisteu afrontando o povo de Israel. Ele podia ter levado o relatório que o pai pediu. Mas não. Davi se envolveu com a oportunidade. O cego de Jericó, ele aproveitou o tempo certo quando ele se envolveu com a oportunidade. Se a oportunidade é de Deus, se envolva com ela. Traga ela para dentro de você. Davi se envolveu com a oportunidade. Opa, tem uma oportunidade aqui. Davi caiu para dentro da oportunidade. Eu não quero saber o tamanho do gigante. Eu não quero saber se o território é de medo. Eu não quero saber o tamanho do desafio que eu vou encarar. Se tem Deus nesse negócio, vai para cima, cara. Por que você vai parar? Se tem Deus aí, enfrenta. Se tem Deus aí, enfrenta. Se Deus está nesse negócio, pastor, estou vendo Deus dentro dessa oportunidade. Meu coração está em paz. Pastor, isso é tremendo o que Deus está movendo. Você está esperando o quê? Esperando Deus falar? Esperando Deus agir? Não, Deus está querendo que você haja. Deus está querendo que a ação seja sua. Deus está querendo que você se mova. Vai para dentro da oportunidade, se envolva com ela. Aí você fica, nossa, burocracia para abrir uma empresa. E Deus já te falou, a hora é agora de começar o seu empreendimento. Tudo, Deus já comunicou, Deus já falou, Deus já fez a parte dele, Deus está esperando você fazer a parte. Mas a gente começa o quê? A gente começa a medir os desafios que estão pela frente. Aí a gente começa a calcular o concurso que eu preciso estudar, não tenho dinheiro, a gente começa a colocar tanta coisa. Vai para cima, se envolva com a oportunidade. O cego de Jericó, ele saiu de casa como? Ele foi pedir esmola. Para ele seria um dia normal. Só que no dia normal, Deus estava gerando algo extraordinário para ele. Nada é normal quando Jesus passa.
Na vida de Davi, era só um dia corriqueiro de eu ir para o exército levar pães e queijos para os meus irmãos. Mas foi ali que Deus moveu algo grandioso. Tem coisa que para você é comum, mas para Deus é algo grandioso que está nascendo. Para Deus, o que você, talvez que para você o que você está fazendo é a sua rotina. Mas para Deus é algo grandioso que está se movendo. O que você precisa é entender se a oportunidade é de Deus, aplique seu coração nessa oportunidade. Se a oportunidade é de Deus, se joga. Deus está nesse negócio, se joga. O problema é que a gente se joga naquilo que não é de Deus. Nada é normal quando Jesus passa. Nada é comum. Nenhuma estrada é comum quando Jesus passa por ela. Nenhum lugar é normal quando Jesus está nele. Nenhum ambiente é qualquer ambiente se Jesus está nele. Se Jesus está nele, não é qualquer ambiente. É o ambiente que ele está. O ambiente que ele está é sobrenatural. Lá em Horebe, o que Deus diz para Moisés? Tira a sandália dos teus pés, porque essa terra agora é santa. Não é santa porque você está nela. Não é santa porque é o Monte Horebe. Não, é santa porque eu estou. Todo lugar que ele está é extraordinário. É ele que está. O que é comum para você? Para Deus pode ser algo grandioso. Ah, pastor, vou ter que acordar de madrugada, vou ter que levantar cedo, é uma fila enorme, E a gente começa a colocar obstáculo numa oportunidade que Deus preparou para nós. Se envolva com a oportunidade. Entenda. Se você não se envolver, você vai perder o time da oportunidade. O cego de Jericó, ele teve o... Davi, a cada grito do gigante, ele avançava. Cada vez que Golias gritava, mais Davi avançava. Quanto mais o seu gigante gritar, mais o grito do gigante é a oportunidade para você avançar. Tá com medo do quê? Tá com medo do quê? Deixa eu te falar. Se você não está preparado para ter coisas grandiosas de Deus, então para de buscar coisas grandiosas em Deus. Para agora. Se você não está preparado para ter coisas grandes em Deus, então para de buscar as coisas grandes de Deus. Deixa eu te falar algo aqui sobre o cego de Jericó. Vou te dar mais uma chave. As oportunidades não existem para aqueles que a recebem. As oportunidades existem para aqueles que enxergam. O cego de Jericó enxergou em Jesus uma oportunidade. Detalhe, ele era cego. O cego que via. Oportunidade não é para quem recebe. Oportunidade não é para quem busca. Oportunidade é para quem enxerga. O cego de Jericó, para muitos, era cego. Mas ele enxergou o que ninguém enxergou. Tem gente buscando muita oportunidade, mas não está enxergando nada. Não é sobre buscar oportunidade, é sobre enxergar a oportunidade. Porque tem gente que ora muito, mas não enxerga nada. A oportunidade passou e ele ficou orando. Uau! Pastor, o senhor tem alguma coisa contra orar? Não, ora muito, mas tem sabedoria para agir. Eu vou repetir. A oportunidade não é para quem busca, não é para quem recebe. A oportunidade não é para quem tá esperando chegar. Não, a oportunidade é para quem enxerga. Porque tem gente, e eu gostei de algo aqui, e é forte. Eu vou falar sobre isso lá na frente. O cego de Jericó tinha visão, mas não tinha vista. Tem muita gente que tem vista, mas não tem visão.
Tem gente que até enxerga, mas não vê nada. O cego de Jericó, para muita gente ele era cego, mas ele tinha visão. Oportunidade é para quem tem visão. Oportunidade não é para quem busca. Porque tem gente que acorda todo... Deixa eu te falar, tem gente que trabalha demais. Tem gente que é trabalhador. Tem gente que, sabe, acorda de manhã, chega tarde em casa, amanhã vai acordar. Gente que trabalha muito, mas não tem visão de nada. Você sabe, uma das coisas, deixa eu te falar, uma das coisas, quando chegar na presença de Deus lá na eternidade, no grande trono branco, você imagina você chegar na presença de Deus e dizer assim: Pai, o Senhor deu tanta coisa para muitas pessoas aqui, e para mim, o que o Senhor tem? Aí Deus vai olhar para você e dizer para você: filho, eu tinha tanta coisa preparada para você, mas você não quis, mas você não enxergou, mas você não teve visão. Eu te dei tanta coisa na terra, eu preparei tanta coisa para você na terra, mas você não teve visão, porque estava ocupado demais. Oportunidade é para quem tem visão. Oportunidade é para quem enxerga. O pior cego é aquele que não enxerga. O pior cego é aquele que tem vista, mas não tem visão. Tem gente que tem vista, mas não enxerga nada. Deus está movendo algo grandioso. Deus até respondeu a oração dele, mas ele não viu. Deus respondeu a oração dele, mas ele não viu. Porque a gente acha que vai orar e vai melhorar. Às vezes a gente vai orar e vai piorar. Às vezes a gente vai orar e as coisas parece que vai se perder. Às vezes a gente vai orar e vai tudo virar do avesso. Aí eu quero ver ter visão. Porque o Vale de Ossos Secos, para ver um exército, você precisa ter visão. Porque o Vale de Ossos Secos não é, deixa eu te dizer, o Vale de Ossos Secos não é para quem tem vista. O Vale de Ossos Secos é para quem tem visão. Tem gente que não enxerga nada, só vê problema. Tem gente que só vê obstáculo. Tem gente que vai acordar amanhã, vai acordar reclamando, murmurando. Não consegue traçar uma meta, uma estratégia, um plano no meio das coisas. Não, ele faz tudo do mesmo jeito, está numa rotina terrível, vivendo sempre as mesmas coisas, fazendo sempre as mesmas coisas e quer resultado diferente. Não tem visão. Tem gente que é assim. Aqui o pastor Everton colocou algo aqui maravilhoso. Do servo de Eliseu, que não enxergou nada. O servo de Eliseu andava com Eliseu, andava com um grande profeta, andava com quem tinha visão, mas não tinha visão. Não adianta, porque não adianta andar com quem tem visão. É preciso você ter a sua visão. Não adianta você estar perto, porque tem gente que está perto de gente que tem visão, mas ele não enxerga nada. Tem gente que tem amigo que tem visão. Quantas vezes Deus usou alguém para ampliar a sua visão? Quanta gente Deus colocou do seu lado que para te potencializar, para te impulsionar, mas você não enxerga. Tem gente que não enxerga. Tem gente que tem tudo, tem as alianças, tem tudo correto para explodir. Mas não vai, porque não enxerga. Você quer mais uma verdade? A oportunidade requer movimento. Vou repetir. Oportunidade da parte de Deus não vem para quem está parado. O cego teve que se movimentar. Teve que se mover. A oportunidade da parte de Deus, ela tem que vir no meio do movimento. Você está se movimentando? Ou você está esperando um anjo descer para movimentar as águas? Você está esperando alguém te carregar, alguém te levar? Você está esperando alguém fazer por você?
que você está fazendo por você. Porque às vezes a gente fica com muito vitimismo, ninguém me ajuda, ninguém vê que eu estou sofrendo, ninguém vai... Mas tem gente que não se ajuda. E é terrível, deixa eu te falar, é terrível ajudar quem não se ajuda. O cego de Jericó era só um cego, mas ele precisou ir até Jesus. Ele precisou se mover. Você sabe o que é pior? É tratar cego como um aleijado. Tem gente que não é aleijado. Tem gente que é só cego. Mas ele se porta como um aleijado. O fato dele ser cego faz com que ele entenda também que ele é aleijado. Aí ele fica esperando as pessoas carregar ele. Eu vou repetir isso aqui. O fato de eu não ter algo não quer dizer que eu já não tenha algo para movimentar. Eu preciso mover aquilo que eu tenho. Eu preciso mover aquilo que eu tenho. Tem gente que não é aleijado, só não está enxergando. Sabe por quê? Eu vou repetir aqui. O cego de Jericó, ele era cego, ele não era aleijado. A gente não está lendo a passagem de um aleijado de Jericó. A gente está lendo a passagem do cego de Jericó. Ele ouviu a fama de Jesus. Ele tinha ouvido, ele tinha audição. Ele tinha uma boca para gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele tinha pernas para caminhar até Jesus. Ele tinha. Mas ele não ficou se vitimizando. Ele não ficou pedindo ajudinha. Não ficou choramingando para a gente dar oportunidade. Não. Ele se moveu. Ele ouviu, Jesus está passando. Jesus está passando. Ele usa o que você tem. Se move o que você já tem. Você está esperando o quê? Está esperando o quê cair do céu? Move o que você já tem. Quem não valoriza o que Deus já deu, não está preparado para tomar posse daquilo que Deus ainda vai dar. Quem não usa aquilo que já tem, não está preparado para tomar posse daquilo que Deus ainda vai fazer. Jesus entrou no próprio barco de Simão. Jesus não trocou o barco de Simão depois de uma noite de pescaria que ele não pegou nada. Jesus não entrou, deixa eu te falar, Jesus, ele não disse: Simão, vamos trocar o barco porque a culpa é do barco. Porque tem gente que é assim, ele culpa o barco. Ele culpa as redes. Você sabe por que Jesus entrou no barco de Simão Pedro? Porque Simão Pedro estava lavando a rede. Ele estava movimentando. Ele não chegou. O problema é que a gente quer. A culpa é do barco. Eu não pesquei nada. Aí Jesus olhou para Simão, de repente disse: Simão, o que aconteceu? Imagina esse diálogo. Simão, Pedro, o que aconteceu? Não, Jesus, eu pesquei a noite toda, não peguei um peixe. Mas o que você acha? O problema é o quê? O problema é do barco. Tem gente que é assim, o problema é sempre de alguma coisa. O problema é do barco, esse barco aqui não presta. O problema é dessa rede, essa rede aí não vale nada. Tem gente que é assim, o problema é sempre a culpa, é sempre de alguma coisa. Quem culpa alguma coisa perde a oportunidade. A gente vai ficar transferindo a culpa ao quê? A culpa é do barco? E Jesus não mandou para Simão Pedro trocar o barco. Ele usou o mesmo barco que Simão Pedro tinha usado e não tinha pego a noite toda. Jesus usou o mesmo barco. Jesus usou a mesma rede. A rede que você não pegou nada. Só que agora eu estou no barco. A diferença não é a rede nem o barco. A diferença é que eu estou agora. Eu estou nesse negócio. Não é sobre rede nem sobre o barco. É sobre ele. É tudo sobre ele. Para de transferir culpa. A culpa muitas das vezes não é do salário que eu ganho. A culpa muitas das vezes não é do meu emprego. A culpa às vezes não é da igreja que eu congrego. Às vezes a culpa não é do meu pastor. Às vezes a culpa não é do meu marido. A culpa às vezes é minha. Tem alguma coisa errada comigo. A culpa não é dos filhos.
Tá tudo dando errado na sua vida, a culpa é dos filhos, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do templo, a culpa é do ministério, é sempre a culpa de alguma coisa. E sabe o que é posicionamento? Posicionamento é quando você faz o quê? Posicionamento é quando você assume que algumas coisas precisam mudar a partir de você. Algumas coisas precisam mudar a partir de você. O cego de Jericó teve que se mover. E ele se move. Ele se move até Jesus e começa a gritar: Jesus, filho de Davi. Olha o cego usando aquilo que ele não tinha. Aquilo que ele tinha para atrair aquilo que ele não tinha. Jesus, filho de Davi. Ele tem uma voz, ele é cego, mas ele não é mudo. Vai ficar se tratando como mudo até quando? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, primeiro ele ouviu. Porque deixa eu te falar, uma pessoa de visão, muitas das vezes não é aquela que está enxergando. Uma pessoa de visão, muitas das vezes é aquela que está ouvindo. Porque muitas das vezes no reino de Deus, a visão vem pelo que eu estou ouvindo. Vou repetir isso aqui. Olha o que o texto diz, verso de número 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré. Você tem ouvido o quê? Tem gente que perdeu a visão porque tá ouvindo gente errada. Tá ouvindo pessoas erradas. Tem gente que está perdendo a visão porque está ouvindo quem não acrescenta nada na sua vida. Porque o texto diz, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, antes de clamar, ele ouviu. Antes de falar, ele ouviu. Ele é cego, mas você sabe, ele é cego, mas você sabe, a primeira coisa que ele fez dentro da oportunidade não foi usar a voz, foi usar o ouvido. Uau, gente, compartilha essa live, dá um print nessa live, para você postar nos seus comentários, no seu stories que eu vou repostar depois. Dá um print nela, coloca uma frase, alguma coisa que te impactou e me marca que eu vou postar no meu stories. Eu quero repostar no meu stories. Eu vou repetir isso aqui, gente. Pessoas de visão, muitas das vezes, não são aquelas que enxergam, são aquelas que ouvem. E o paralítico não era paralítico, era cego. Mas não é surdo, não é paralítico e não é mudo. Eu tenho visão porque eu estou ouvindo. A fé vem pelo ouvir. Quem tem visão, ouve. Quem tem visão, ouve. Pastor, como que você conhece alguém que tem visão? Se conhece alguém que tem visão por aquilo que ele ouve. Quem fala no seu coração? Quem te mentoria? Quem dá direção para a sua vida? Quem dá destino para a sua vida fala mais de você do que você mesmo. Porque o cego de Jericó, o texto diz, e ouvindo que era Jesus de Nazaré. Isso aqui é uma chave fantástica. Oportunidade que vem de Deus, faz você ouvir a Deus. Ouça bons conselheiros, mas não coloque o que eles estão dizendo acima daquilo que Deus falou. Tem gente que parou o que Deus tinha para fazer porque ouviu gente que não agrega, ouviu gente que não acrescenta, ouviu gente pessimista, ouviu gente que disse que não ia dar certo, ouviu gente que colocou um monte de defeito, aí ele parou. E Deus está falando, filho, você parou, você engavetou aquilo que eu tinha para fazer. Muitas das vezes não foi o céu que parou o milagre,
Foi nós que paramos o milagre porque ouvimos pessoas erradas. O cego de Jericó, ele ouviu quem? Ouviu Jesus. Você precisa ouvir Jesus. E ouvindo que era Jesus, ele ouviu a voz de Jesus, ele ouviu Jesus falar, ele ouviu Jesus passar. O cego que ouviu. Essa passagem é sobre um cego de visão, que não tem vista, mas tem visão. E ele tem visão por aquilo que ele ouviu. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Eu falo porque eu ouço. Eu clamo porque eu ouço. E o texto diz, e ouvindo que era de Jesus de Nazaré, começou a clamar. Ele começou a usar a voz que ele tinha. Se você está ouvindo Jesus, deixa eu te dizer, Deus já liberou uma palavra sobre a sua vida, então começa a colocar em prática hoje com aquilo que você tem. Porque tem gente que quer, não pastor, é a loja, Deus falou que vai me dar um comércio, uma loja pronta. Mas se Deus falou para você começar com vendas pelo Instagram, às vezes você quer algo físico, e Deus falou para você começar com algo pela internet. Às vezes o que Deus tem para fazer que é grandioso, vai começar de uma maneira que você não projetou. Mas isso é o que você tem. Você tem o celular? Use o celular. Você tem internet? Use a internet. Você tem um carrinho de cachorro-quente? Use o carrinho de cachorro-quente. Porque com Deus, toda oportunidade com Deus começa a partir daquilo que eu tenho. Não começa por aquilo que Deus ainda vai me dar. Começa por aquilo que Ele já me deu. Ele já me deu uma voz. O cego de Jericó está usando aquilo que Deus já tinha dado para ele. Tem gente esperando cair do céu e Deus está falando, filho, eu já te dei. Você está esperando o quê? Você está esperando o quê? Oportunidade se começa com aquilo que Deus já te deu. A voz. A oportunidade começa ouvindo. Ouvindo. E se você ouve, você usa aquilo que você tem. Usa aquilo que você tem para atrair aquilo que você não tem. Usa aquilo que Deus já te deu para tomar posse daquilo que Ele ainda tem preparado para você. Você tem o quê? Moisés tinha uma vara. Moisés, o que você tem na mão? Tem um mar na minha frente. Atrás está vindo Faraó. Está vindo uma cavalaria. Deus, nós vamos morrer. O povo está aqui preocupado. O que nós vamos fazer? Deus disse para Moisés, o que você tem na mão? Tem uma vara. Toca nas águas. Toca nas águas. A sunamita, a viúva, melhor dizendo, o que ela tinha dentro de casa? Tua serva não tem nada. Não tem nada? Tem uma botija de azeite. É suficiente. Deixa eu te falar, aquilo que você tem é suficiente para atrair aquilo que você não tem. Davi tinha uma funda. Use aquilo que Deus já te deu. A oportunidade, ela vai potencializar aquilo que já tenho. Já está em você. A oportunidade é de Deus. Pastor, quando eu sei que a oportunidade é de Deus? Quando aquilo que eu tenho serve. Porque Davi sabia, aquilo que ele tinha servia. Na cabeça de Saul era loucura. Mas para Davi, aquilo que ele tinha é suficiente. Ei, Deus vai te usar do seu jeito, com a sua identidade. Você não precisa fingir. Se uma oportunidade surgiu, e nessa oportunidade você precisa mentir, você precisa bajular, você precisa forçar uma situação, você precisa passar uma imagem que você não é. Essa oportunidade não é de Deus. Porque uma oportunidade que vem de Deus, ela tem a ver com a sua identidade, tem a ver com o seu propósito, tem a ver com verdade e tem a ver com aquilo que você já é. Você não precisa mentir, você não precisa bajular, você não precisa fingir, você não precisa comprar, você não precisa dar um jeitinho, nada. Oportunidade que vem de Deus, você só entra. Você só flui.
Não precisa mentir. Você precisa fingir ser o que não é. Se surgiu uma oportunidade e você está tendo que fingir o que você não é de Deus esse negócio. Você está fora do propósito. Você precisa mentir, está fora do propósito. Se você precisa bajular, está fora do propósito. Você precisa forçar uma situação, está fora do propósito. Se você precisa não ser você, não é de Deus. Tudo que Deus tem a ver com aquilo que você já é. Com aquilo que você já... O que eu tenho? Uma funda. É suficiente. O que você tem? Eu tenho botija de azeite. É suficiente. Vai que Deus vai te usar. Sem forçar. Não precisa querer ser o que os outros... Deixa eu te falar. Não precisa querer ser o que é ter o que é dos outros. O que é dos outros é dos outros. O que é dos outros é dos outros. Deus quer usar você com aquilo que você é, com aquilo que você já tem. Oportunidade de Deus tem a ver com aquilo que você já tem. E ele disse: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto vai dizer que muitos o repreendiam. Deixa eu te dizer uma verdade aqui. Oportunidade que vem de Deus tem inimigos dentro dela. Se surgiu uma oportunidade que está tudo dando certo, que não está todo mundo dizendo que é legal, não tem levante Satanás, não tem ninguém contra você, não tem ninguém, nenhuma afronta, nenhuma perseguição, desconfia. Porque uma oportunidade que vem da parte de Deus, tem gente dizendo que não vai dar certo. Tem Sambalate, como Neemias, tem Sambalate, tem Gesem, tem... Eu vou repetir isso aqui. Se surgiu uma oportunidade que não tem ninguém contra você, que não tem inimigos dentro dela, não é de Deus. Toda oportunidade que vem de Deus tem inimigos dentro dela. Canaã era uma oportunidade, mas Deus não tirou os inimigos de Canaã. Tem os filhos de Anak, tá lá. Tem gigante para você enfrentar. Deus não vai tirar, porque é terra prometida, Deus não vai tirar os seus opositores dentro. Não, Deus não vai tirar. O que o cego de Jericó gritou? O que eles começaram a dizer? Olha aqui. E muitos o repreendiam para que se calasse. Se não tem ninguém tentando te calar, não é de Deus. Porque a oportunidade que é de Deus, tem gente tentando te calar. Está tudo dando certo. Tá tudo legal. Gente, cuidado, afia a espada que uma batalha vai surgir logo ali. Está todo mundo dizendo, ó. Na vida de José teve os seus irmãos. Na vida de Elias teve Acabe e Jezabel. Quem mais? Me ajuda aí. Na vida de Davi teve Golias. Teve os filisteus. Na vida de Sansão, deixa eu te falar uma verdade aqui. Deixa eu dizer algo para você aqui. Às vezes, o inimigo que nós temos que silenciar e que grita, não está aqui. Está aqui. Na vida de Josué e Caleb, tinha os outros 10 espias. Tinha os outros 10 espias que olharam para Canaã e disseram, é impossível a gente conquistar, tá cheio de inimigos lá. Tá cheio de inimigos lá, é impossível. É impossível a gente conquistar. Tá cheio de inimigos lá. Cheio de inimigos. Daniel teve exatamente a inveja dos sábios, dos príncipes. Daniel teve a cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego teve a fornalha. E tantos outros. Se não tem inveja no seu caminho,
se não tem perseguição, se não tem afronta, se não tem calúnia, não tem Deus também. Porque todo caminho que Deus está, toda oportunidade que é de Deus, está aqui o cego de Jericó gritando e estão dizendo, o cego, cala a boca. Ô cego, para de incomodar. E o ceguinho está lá. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais mandavam ele calar, mais ele gritava. Quanto mais estão dizendo que não vai dar certo, é aí que você tem que ir para cima. Porque os inimigos potencializam aquilo que Deus tem na nossa vida. Quanto mais gritarem, quanto mais berrarem, quanto mais... Tem gente que está dentro do seu Instagram que não quer que você grita. Ou você acha que todo mundo que te segue no Instagram é seu seguidor? Ou você acha que todo mundo que te segue nas... Tem gente que segue nas suas redes sociais só para ver uma queda sua. Só para ver um erro seu, para te arrebentar. Tem gente que está nas redes sociais sua, ele não compartilha, não comenta nada. Mas está doido para ver um erro seu, para arrebentar você. Sim. Tem gente que está nas minhas redes sociais que não curte nada. Sim, gente que mora perto de você, conhece bem sua vida. Parente, às vezes. Faz parte do seu convívio familiar, às vezes. Não curte nada. Não curte nada. Não comenta nada. Para ele, a sua vida é como se não existisse. Mas estão ali, escondidinho, esperando só um erro seu. Pastor, isso significa o quê? Significa que você está no caminho certo. Porque um valente de Deus, ele é conhecido pela grandiosidade de quem não gosta dele. Quanto mais qualidade tiver os seus inimigos, maior é aquilo que Deus depositou em você. Tenha inimigo. Pastor, eu não tenho inimigo. Deixa eu te dizer, para cada Davi escolhido tem um Saul querendo matá-lo. Não viva como se não tivesse inimigos. Vou repetir isso aqui, guarde isso. Para todo Davi escolhido por Deus, tem um Golias disposto tem um Golias para afrontar, tem um Saul disposto a matá-lo. Porque a unção desperta os inimigos. Davi era um coitado, foi só ele ser ungido. Porque a unção também revela os inimigos. Eu vou repetir, a unção na vida de Davi revelou o tamanho dos inimigos dele. Mas foi o tamanho dos inimigos de Davi que provou que o que Deus tinha para fazer na vida de Davi era grande. Quanto maior os seus inimigos e melhores eles for, maior e melhor é o que Deus tem preparado para você. Se você é ungido, quem era Davi antes da unção? Era só um pastor de ovelhas. Quando o óleo desceu, foi o óleo descer. Davi chega no campo de batalha, ele vai enfrentar quem? O irmão. Volta para as ovelhas, mano. O que você está fazendo aqui? Ou seja, você é só um pastor de ovelhas. O humano tinha esquecido que ele tinha sido ungido a rei. E o humano não quer lembrar que ele era rei. Que ele tinha sido ungido a rei. O humano não está tratando com alguém que foi ungido a rei na frente dele. Abner está tratando com pastor de ovelhas. Porque é sempre assim. As pessoas sempre vão querer que a gente volte a ser o que a gente era. Só que o Davi que está entrando no campo de batalha não é o pastor de ovelhas. O Davi que está entrando no campo de batalhas para Deus era o futuro rei de Israel. Para Deus ele era o rei de Israel. Saul está no trono, mas quem reina é Davi. Porque Deus não me vê o que eu vou me tornar. Deus já me vê o que eu já nasci para ser. Deus já me vê o que eu sou. A unção revelou a afronta dentro da própria casa. Você está fazendo aqui, mano? Vai para as ovelhas, vai cuidar das ovelhas do pai. Davi está querendo se envolver com a guerra e o irmão dele está mandando ele embora. O irmão está dizendo, não, volta para as ovelhas.
Estão dizendo para o cego de Jericó, estou encerrando já. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deixa eu te dizer, você que parou o que Deus tem para fazer na sua vida por causa das afrontas, começa a desengavetar aquilo que Deus te deu agora. É agora. Porque seu marido te afrontou, você vai desistir? Quanto mais estão dizendo para você se calar, mais você tem que gritar. Estão dizendo pro cego de Jericó, cala a boca, cego. E ele gritava, Jesus, filho de Davi. Eu tenho um foco. Eu tenho um objetivo. Eu não estou importando com quem está falando de mim, gente. Eu não me importo com quem entra na minha rede social para me julgar. Eu não importo com quem entra na minha rede social para dizer o que eu devo ou não devo fazer, o que eu faço, o que eu não faço. Não. O que importa é o que Deus pensa de mim. O que importa é o Deus que me escolheu. O que pensam de mim, o que estão dizendo, para mim pouco importa. Gente, dá um print nessa live, coloca no seu stories e me marca que eu quero repostar isso aqui. E o texto diz assim, ó: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Os seus inimigos servem para te dar mais ânimo, para você não é para você parar, é para você ir mais longe. E Jesus parando disse para que o chamassem. Jesus sempre vai chamar quem persevera. Jesus sempre vai mandar chamar quem persevera. Quem tem um alvo, quem tem um foco. Deus, olha aqui, Jesus nunca vai chamar quem desistiu. Não culpe Deus aquilo que você parou. Eu vou repetir aqui bem pertinho para você ouvir. Não culpe a Deus aquilo que você deixou de acreditar. Não culpe, não jogue uma responsabilidade para Deus daquilo que é responsabilidade sua. Não transfira para Deus algo que deu errado porque você deixou de acreditar, porque você parou. Jesus só chama quem persevera. Estão mandando você calar a boca? Grita. Grita. E ele gritava. E ele está gritando num território onde as muralhas, os muros de Jericó caíram. Caiu por causa do grito. Gente, isso aqui é muito forte. Isso aqui é forte demais. O que o povo de Israel fez nos muros de Jericó? Tempos depois, tem um cego gritando num território que gritaram um dia. Ai, gente, isso aqui. A Bíblia é fantástica, a palavra de Deus é maravilhosa. O cego de Jericó sabia que aquilo era um ambiente de milagre. Deixa eu te falar, se você entrar num ambiente de milagre, se você entrou num lugar de bênção, de vitória, de milagre, aproveite esse milagre. O cego de Jericó está gritando num ambiente que um dia gritaram. Sabe por que eu estou gritando? Porque um dia meu pai gritou. Sabe por que os seus filhos vão gritar? Porque um dia você gritou. Se você parar de gritar agora, os seus filhos vão deixar de gritar. Gente, eu não grito só por mim, eu grito pela minha família, eu grito pelos meus filhos, eu grito pela minha casa, eu grito pelos meus netos, eu grito por gerações que virão depois de mim. Você não pode parar de gritar. Grite, pastor, não tenho mais força. Grite pelos seus filhos. Porque um dia o povo rodeou os muros de Jericó e gritou. Eles gritaram e as muralhas ruíram. Tempos de gerações e gerações passaram. Lá na frente tem um cego gritando, Jesus, filho de Davi. O cego só gritou num ambiente que um dia gritaram. Se eu gritar na minha casa, um dia,
Pais que gritam pelo seu milagre geram filhos que vão gritar pelo seu milagre. Uau! Gente, isso aqui é demais. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. Isso aqui, gente, o que eu estou liberando para você aqui é precioso demais, é palavra. O que eu faço, pastor? Você não está gritando só por você, você está gritando por gerações que vão vir depois de você. Talvez você hoje é uma jovem solteira, uma mulher solteira, e está gritando, você está gritando para os filhos que você ainda vai gerar, pelos seus netos, pelos seus tataranetos. Se hoje estamos gritando, é porque um dia os nossos pais gritaram. O cego de Jericó está gritando num ambiente de grito. Se tem uma mãe no quarto gritando, chorando, Deus, e se fortalecendo na presença de Deus, ela está gerando ela tá gerando um filho, uma filha que vão gritar no quarto, que vão buscar a presença de Deus, que vão se fortalecer em Deus. Receba essa palavra. Porque um grito no secreto ecoa por gerações. Um grito na presença de Deus ecoa por gerações. Deixa eu te falar. A minha avó, uma mulher de oração, gritou muito nessa terra, clamou muito nessa terra em oração, partiu para a eternidade, e a oração dela está aqui ainda sendo respondida através da minha vida. Se hoje eu estou aqui, é porque eu tive avós que clamaram, que gritaram, partiram para a eternidade, descansam no Senhor, mas o grito deles ainda ecoam. Deixa eu te falar, o cego de Jericó não está gritando sozinho. Você sabe por que Jesus parou? Porque Jesus não ouviu só o grito do cego de Jericó. Jesus ouviu o grito de uma multidão que rodeou as muralhas de Jericó, aleluia, e gritou. Gente, eu estou liberando algo para você aqui que é sobrenatural. Um grito no secreto toca gerações, um grito no secreto ecoa por gerações. Nós somos resposta do grito de alguém. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu estou encerrando agora. E Jesus parando disse que o chamassem. E chamaram o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que quem estava mandando ele calar a boca, agora estão dizendo, Jesus está te chamando. Uau, gente, essa passagem do cego de Jericó, ela tem muito ensinamento maravilhoso e precioso. Imagina alguém, aqueles que estão dizendo, você incomoda o mestre. Chega aí Jesus e chega no cego e diz assim, cego, o mestre te chama. Mas você não estava dizendo para mim calar a boca? Você não estava contra mim? Se prepara. Deus vai te honrar a ponto de quem está contra você reconhecer que Jesus te chama. Vão ter que reconhecer que Jesus é na sua vida. Quem hoje para te criticar, um dia vai ter que olhar e vai ter que dizer, Jesus chamou ele. Os mesmos. Os mesmos. Você só não pode parar de gritar, você não pode parar de clamar. E Jesus parando disse que o chamasse e chamaram o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aleluia. Às vezes Deus vai usar alguém para te animar, alguém que um dia te criticou. Às vezes Deus vai usar alguém para te levantar, para te fortalecer, alguém que está contra você.
Não aponta o dedo. Não é hora de apontar o dedo. É hora de reconhecer que Deus está com você. Porque às vezes a gente acha que Deus vai usar quem está conosco. Deus vai começar a usar a gente que está contra nós para ser bênção na nossa vida. Porque Deus trabalha de um jeito que não é do seu jeito. Às vezes está contra você, mas reconhece que Deus está na sua vida e vai ter que te honrar. O mestre, levanta-te, tem bom ânimo. É ela lá no seu trabalho que te perseguiu. Ela, aquela que te afrontou, que levantou uma calúnia, uma crítica com você, vai ter que chegar perto de você e vai dizer, ó, o mestre te chama, tem bom ânimo, levanta-te. Os mesmos que critica, os mesmos que perseguiram, que mandaram calar a boca, é a mesma multidão. Um dia reconhece. Naquela cruz, Jesus está na cruz, e no pé da cruz tem um soldado pretoriano de Roma, que olha para ele e diz assim, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Quem sabe não foi aquele soldado que bateu tanto em Jesus? Quem sabe o soldado que falou isso foi um soldado que castigou Jesus, que zombou de Jesus. Está no pé da cruz dizendo assim, ó, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Teve que reconhecer, ele é Filho de Deus. Não, você não precisa levantar a plaquinha e dizer, não, sou filho de Deus. Não precisa. A resposta para os seus críticos não é dizer que você é crente. Não é dizer que você ora muito. Porque tem gente que quer dar a resposta para os críticos e dizer, ó, não sabe com quem mexeu, porque eu sou uma mulher de oração. Não precisa disso. Não sabem quem tocou, porque eu sou ungida do Senhor. Precisa disso. Jesus em silêncio na cruz, ele reconheceu. Às vezes é só se calar e deixar Deus agir. Precisa dizer quem você é. Não. Não precisa levantar, não, eu sou crente da igreja tal. Mexeu com uma serva do Senhor. Precisa disso. Não, mexeu comigo? Você sabe a mulher de oração, o homem de oração que eu sou. Precisa. É só você. A resposta para os seus críticos, grava isso, escreve isso. A resposta que os seus críticos precisam é a sua perseverança no propósito. Sabe como eu respondo aos meus críticos? Quando eu persevero naquilo que Deus tem para mim. Resposta para crítico não se dá no Facebook. Resposta para crítico não se dá nas redes sociais. Resposta para crítico não dá pegando o telefone e mandando mensagem no WhatsApp e afrontando. Resposta para crítico não dá chamando para... Não, porque... Não. Resposta para crítico é só perseverar naquilo que Deus tem para você. É só continuar gritando. Não. O cego de Jericó não foi confrontar quem estava mandando ele calar a boca. O cego de Jericó não foi bater boca. Não, é só perseverar. Você perseverou, seus críticos se calam. Porque os críticos às vezes só querem que você cala a boca. Os críticos às vezes só querem que você se distraia. Pastor, como é que você responde seus críticos? Quando eu persevero no meu propósito. Quando eu continuo fazendo o que Deus me chamou para fazer. Estão dizendo que eu não faço isso? Que não, eu persevero naquilo que Deus me chamou para fazer. É a resposta que os meus críticos precisam. É a minha perseverança no propósito. Quer responder aos seus críticos? Não precisa mandar indireta nas redes sociais. Não precisa usar mecanismo, a tecnologia para afrontá-los. Não, só persevera naquilo que Deus tem para você. Não para tacar pedra nos cachorros. Não para na sua caminhada para tacar pedra em cães. Deixa os cães latir. Continua fazendo o que você precisa fazer. Se o carteiro fosse tacar pedra nos cães que late, eles nunca iam chegar com a correspondência na sua casa. Você sabe por que o carteiro ele cumpre o propósito de entregar as cartas? Porque ele continua fazendo o que precisa fazer, ainda que os cães estão latindo.
Se o carteiro parasse para jogar pérola para os porcos, para jogar pedra nos cães, ele ia chegar atrasado. A carta não ia chegar na sua casa. Você sabe por que a carta chega na sua casa? Porque carteiro não tem tempo para jogar pedra em cachorro. Deixa os cães latir. Eu não tenho tempo. O que eu faço, pastor? O que o carteiro faz? Continua pedalando. Continue pedalando. Você vai ficar dando indiretinha? Você vai perder noite de sono? Por quê? O que eu faço, pastor? Continua gritando. Gente, que live foi essa? Eu estou encerrando agora. Quarta-feira a gente volta. Oportunidade que vem de Deus requer de você perseverança, ainda que exista críticos. Mesmo no meio da perseguição, você precisa continuar perseverando. Eu quero orar por você, Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo. Eu quero te louvar pela vida de cada um que está assistindo essa transmissão agora. De cada um que assistiu essa live, Pai. Obrigado pela vida dos teus filhos. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Obrigado por esse tempo precioso. Pai, obrigado, Senhor, por essa segunda-feira abençoada. Abençoa a nossa semana, que seja uma semana de providência, de provisão. Uma semana que nós possamos caminhar ainda mais dependendo de Ti. Dá visão àquele que não tem visão. Pai, aquele que não enxerga a oportunidade que o Senhor preparou no meio dessa crise, dá visão para ele e para ela agora, Pai. Que nós possamos fluir naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que nós possamos caminhar não por uma necessidade, mas pelo Teu propósito. Eu abençoo os Teus filhos agora, em nome de Jesus. Gente, vou tirar aqui os comentários para você fazer o print. Faça o print agora. Poste uma frase, me marque e coloque no seu stories que eu vou repostar. Vou fazer o possível para repostar todos. Tá bom? Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Quarta-feira, às 20h10, estaremos aqui. E não esqueça, sexta-feira, a nossa segunda sexta-feira de jejum e consagração, sexta-feira de propósito. Não esqueça. Acompanhe sempre os meus stories para vocês ficarem ligadinhos nos desafios e nas novidades que estão surgindo aqui no meu canal. O curso dos 4P, propósito, processo, princípios e promessa, tá para chegar. Fique ligado aqui na minha página que você vai fazer esse curso comigo e eu vou destravar você através da palavra para aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. O que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Quarta-feira, às 20h10, eu estou de volta. Beijo no coração de vocês, uma ótima semana e fiquem com Deus. Deus abençoe.